Um movimento que tem crescido muito e sem controle nos nossos dias é o movimento dos desigrejados. Os desigrejados. Nós vamos aprender sobre os desigrejados, tratar sobre o que eles pensam e perceber se existe coerência entre o que eles pensam e o que eles praticam e, sobretudo, se existe coerência entre o que eles pensam e com a verdade escriturística da palavra de Deus. Ao tratar sobre esse movimento dos desigrejados, nós seremos confrontados sobre o que é a igreja, o papel da igreja e o papel do templo na vida da igreja. Perceba que esse é um assunto extremamente importante, relevante e necessário para os nossos dias. É um assunto que tem abalado e destruído a base de fé de muitos, mas é um assunto também que pode revitalizar não só a nossa vida cristã, mas, sobretudo, a nossa comunhão na comunidade de fé, que é o corpo de Cristo. Venha conosco nessa trajetória, nesta jornada sobre compreendendo a vida dos desigrejados. Porque todo desigrejado já teve uma igreja um dia, gente. Porque aquele que não tem a igreja, nem desigrejado é. Mas todo desigrejado já teve, já pertenceu a uma igreja um dia, a um templo, a uma instituição. E é sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Queridos, a aula de hoje é a lição de número 9, dia 28 de agosto de 2022. A sutileza que nós vamos tratar hoje é a sutileza do movimento dos desigrejados. Por que isso aqui é uma sutileza? Nós já estamos tratando desde a primeira lição do trimestre, e lá na primeira aula, se for preciso, volta lá e pega um pedacinho da primeira aula, principalmente da parte introdutória, nós tratamos sobre o que é sutileza, né? Que é algo assim que é feito de forma sutil, leve, quase que imperceptível. Agora, por que isso é uma sutileza? Porque a ideologia, a roupagem que envolve o movimento dos desigrejados é aparentemente interessante. Né? Aparentemente, eles estão dizendo, não, vamos retornar aos princípios da igreja primitiva. Mas será que esta é a verdade? Será que eles estão interpretando direitinho o que era a igreja primitiva nos seus primórdios? Ou será que os desigrejados também estão perdidos? Será que os desigrejados estão conseguindo expressar realmente a sua fé, celebrar a fé em Jesus de forma correta? Será que não são tão somente pessoas decepcionadas com falhas institucionais? Infelizmente existe falhas institucionais. Sempre existiram, gente. As falhas institucionais sempre existiram. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como diz o mineiro, bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus orou uma noite inteira. Jesus, Deus encarnado, 100% homem. Aliás, Deus que se fez homem, viveu a humanidade de forma plena. Deus encarnado. Orou uma noite inteira e escolheu 12. No meio daqueles 12 que Jesus escolheu, foi um Judas. E Jesus manteve o Judas ali. Jesus deixou o Judas ali. E eu sempre digo o seguinte, é melhor estar ao lado de Jesus tendo um Judas do que abandonar Jesus por causa do Judas que está ali. Outra coisa, o Judas, o nome Judas, né, virou assim um estigma de traição. Eu, particularmente, não conheço ninguém que o pai fala, puxa vida, eu vou ter o maior orgulho de pôr um filho no meu nome, Judas. Você vai se chamar Judas, meu filho. Não conheço ninguém. De tão estigmatizado que o nome ficou. Só que esta síndrome de Judas não surgiu da noite para o dia. Judas foi se tornando Judas. Esta síndrome foi dominando o coração dele ao longo do tempo, até que ele realmente resolveu trair Jesus. Então, os problemas institucionais sempre existirão. Se você olhar desde o Antigo Testamento, sempre existiram problemas. Na classe sacerdotal sempre existiu. Depois, quando instituíram os reis, sempre existiram. No meio profético também existiram. Gente, é o homem, é o ser humano. Então, vamos entender se esses desigrejados não são simplesmente pessoas decepcionadas com a instituição.
E aí, essa decepção projetou um negócio que parece que até eles estão meio perdidos. Vamos lá. O textuário da nossa lição está em Hebreus, capítulo 10, e versículo 25. Nosso textuário. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Perceba, quando o texto diz assim, não deixando a nossa congregação, primeiro, quem está escrevendo que a congregação é nossa. Então, quem está escrevendo fazia parte da congregação. Aí, algum desigrejado pode falar, não, Anderson, mas peraí, você é professor de teologia, você tem que fazer uma boa interpretação do texto. Isso aqui, ele está falando que é uma congregação, mas não é um lugar físico. Não é um lugar físico, não é o templo. Isso aqui é o lugar onde eles se congregavam. Ok. Calma lá que nós vamos chegar. Eu só quero que você entenda o seguinte, que a igreja se congregava num lugar. Ok? Se era no templo, se era... Vamos agora por assim, vamos devagar, vamos assim, né? Vamos devagar, porque o santo é de carne. Santo é de carne porque somos nós, santos, que somos de carne. Né? Então, vamos devagar. Congregação é o lugar onde se congrega, não precisa ser o templo. Mas uma coisa a gente tem que entender, a igreja congregava, ok? A igreja congregava. E outra coisa, quem está escrevendo diz assim, eu congrego com vocês, porque aqui a igreja é nossa. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que não podemos deixar de congregar. É importante nós compreendermos que o congregar é relevante para a vida cristã. Em espiritualidade cristã, nós aprendemos isso. A nossa espiritualidade é expressada na comunidade de fé. Congregar aqui, é onde se reúne uma comunidade. O que é uma comunidade? É um grupo de pessoas que têm coisas em comum. E aqui, o congregar é onde reúne a nossa comunidade de fé. É importante nós compreendermos. Eu quero que você compreenda isso aqui nesse momento. É importante compreendermos a necessidade de congregar, a expressão da nossa espiritualidade, a construção da espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade ocorre na comunidade de fé congregada. Aí você vai me falar, pastor de Deus, mas nosso Deus congregado há muito problema. Dá. Um dia um pastor falou comigo assim, pastor, eu gosto de pastorear, o meu problema é o povo. Eu falei, mas você quer pastorear o quê, então? Se o seu problema é o povo. Nós precisamos aprender uma coisa. Os embates que nós temos na comunidade de fé é que nos tornam melhores. A Bíblia diz que ferro se afia com ferro. Esses embates que existem na comunidade de fé é para quebrar as nossas arestas. Então, a gente não desenvolve espiritualidade sozinho, gente. Não desenvolve espiritualidade sozinho. Jesus, ele não desenvolveu espiritualidade sozinho. Jesus convidou 12, Jesus sempre estava no meio do povo, no meio das pessoas. Não é? Então, a espiritualidade é desenvolvida na congregação. É o lugar onde a igreja se congrega. Se é no templo ou se é na casa, não tem problema, por enquanto. Nós vamos chegar lá, mas aqui nós temos que entender uma coisa, isso é um princípio bíblico, doutrinário, não só de Hebreus, tá bom? Para você não falar que eu estou tentando construir doutrina em cima de um texto só. A gente aprende, teologicamente, que a doutrina tem que estar alicerçada em pelo menos 3 textos. Eu vou te dar os 3 textos, tá bom? Então, é importante congregar, ok? Não esqueça disso. Congregar faz parte do exercício da espiritualidade. Verdade prática. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio, olha o que eu disse aqui, da verdadeira espiritualidade, que é expressa, a verdadeira espiritualidade é expressa no contexto da verdadeira igreja. Deixa eu te explicar um negocinho sobre esse termo aqui, igreja. Eu, por alguns anos da minha vida, eu preguei que
Nós somos igreja, individualmente falando. Eu preguei assim, sempre dizendo, eu sou igreja. Só que eu descobri que não. Eu não sou igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. E eu sou o templo do Espírito Santo. Sozinho, é isso que eu sou. Mas não sou igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo e eu sou o templo do Espírito Santo, sozinho. Como eu sou igreja? Na comunidade de fé, eu sou igreja. Comunidade. Aqui, ó, é que eu sou igreja. No corpo de Cristo, quando eu estou congregado aos demais membros. Deixa eu explicar de forma simples. Paulo sempre cita essa metáfora do corpo como igreja. Imagine que eu pegue o meu dedo indicador da mão direita e arranque. Tire ele fora. Ele vai ser corpo? Não. Ele vai ser um membro fora do corpo. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai necrosar. Ele vai morrer. Todo membro separado do corpo morre. Porque todos os membros se unem no corpo para edificar o corpo. Paulo fala sobre isso. Conquanto somos muitos, somos membros de um só corpo, individuais, diferentes. Deus deu um dom para cada um, mas todos cooperam para o ajustamento do corpo. Então, se eu arranco o meu dedo polegar da mão direita, ele deixa de ser corpo, ele passa a ser membro. Sozinho ele é membro. Ele é um membro do corpo. É o que eu estou dizendo aqui, ó. Sozinho somos membros do corpo. Sozinho eu até sou o templo do Espírito Santo. Mas ser igreja é no corpo. Ser igreja é na comunidade de fé. Então, quando eu estou ligado ao corpo, eu sou igreja em qualquer lugar que eu estou. Eu tenho uma comunidade de fé, eu tenho um pastor que é responsável, que é líder, que exerce autoridade sobre a minha vida, embora eu exerça autoridade sobre outras pessoas, mas eu tenho alguém que exerce autoridade sobre mim, embora eu pastoreie outras pessoas, eu tenho alguém que pastoreia sobre a minha vida. É essa dinâmica que é importante para a igreja como o corpo de Cristo. Aí, verdadeiramente, nós somos igreja. Então, não se engane. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Sozinho eu sou membro do corpo de Cristo. E se eu me separar do corpo, eu vou necrosar, eu vou morrer. Porque é no corpo que eu tenho vida. O membro precisa do corpo para ser edificado. O membro precisa do corpo para ser nutrido. Fora do corpo, zero. Sem vida. Vai morrer, é só uma questão de tempo. É claro que se eu arranco o dedo aqui agora, ele não necrosa em poucos minutos. Vai demandar um tempo, de algumas horas, por exemplo, para ele necrosar. Mas a chance é zero. Tirei do corpo, vai morrer, vai necrosar. O corpo fica deficiente, mas o membro vai morrer. Então é no corpo que nós somos alimentados, nutridos. É no corpo que nós temos vida. Então isto é igreja, tá ok? Isto é igreja. Palavra-chave, desigrejados. É o que nós vamos tratar hoje. Leitura bíblica em classe, Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 25, que nos diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, o véu rasgado, é a carne rasgada. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o sacerdócio universal de Cristo. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Eu quero que você entenda uma coisa aqui.
não deixando a nossa congregação. Eu falei aqui no texto áureo, e por isso eu estou voltando a projetar o texto áureo, que eu queria que você só entendesse que era importante a igreja congregar. Mas agora eu quero que você entenda outra coisa, vou voltar no mesmo versículo, pegar a leitura bíblica em classe, para a gente entender aqui o que eu quero que você compreenda agora, um segundo aspecto desse versículo. Quando o autor da carta aos Hebreus diz assim, não deixando a nossa congregação, preste atenção nessa expressão. Ele não diz assim, não deixando de congregar-nos. Congregar-nos. Ele não diz assim, não deixando de congregar-nos ou de nos congregar. Ele diz, não deixando a nossa congregação. Isso aqui, meu querido, ó, é um artigo definido. A nossa congregação. Ele está falando de algo específico. Então, ele não está falando só de uma reunião. O indicativo literário do texto aqui está mostrando que ele está falando de um lugar, não deixando, olha só, a nossa congregação. Ele não está falando, não deixando de nos congregar, porque nos congregar pode ser no templo, na casa, debaixo da árvore, ao ar livre, qualquer lugar. Mas ele é específico, não deixando a nossa congregação. Então, isto deixa claro que a igreja primitiva tinha um lugar de se congregar. Por exemplo, acredita-se historicamente que na casa da mãe de João Marcos, que foi quem escreveu o evangelho escrito por Marcos, João Marcos, tudo indica que era esse, que na casa da sua mãe tinha um ponto de culto e que era sobrinho de Barnabé. Então, haviam pontos de cultos, haviam lugares específicos para se congregar. Outra coisa, quando falamos de igreja primitiva, envolvemos o ministério do apóstolo Paulo. A igreja primitiva ou apostólica é até o ano 100 depois de Cristo. Então, o apóstolo Paulo estava ali entre os apóstolos, é a igreja primitiva. E o apóstolo Paulo estabelecia igrejas, e havia lugares que essas igrejas congregavam, havia lugares que essas igrejas reuniam. Então, mesmo que não havia uma condição financeira de se construir muitos templos, naquele tempo, como nós temos hoje, as igrejas se congregavam em casa, mas se congregavam em casa porque não tinham como construir muitos templos. Mas nós vamos perceber que eles congregavam nos templos também. Então, nós temos, sim, argumentos para dizer que havia um lugar físico onde a igreja se congregava. E se havia um lugar físico, era uma congregação. Era um templo. Alguém morava numa casa, não tinha como construir o templo, eles congregavam na casa. Mas ali era o lugar onde eles estabeleciam para encontrar para as reuniões culticas. Tá ok? Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas.
Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos lá nos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição: a visão e prática do movimento dos desigrejados. Os desigrejados têm uma visão que é uma visão anti-institucional, um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Primeiro, não é o templo que dá uma forma de organização da igreja. Não é o templo, porque mesmo sem o templo, a igreja já tem uma característica de organização. Outra coisa, não é o templo que institucionaliza a igreja. Nós estudamos 3 disciplinas sobre a igreja, teologicamente falando. História da igreja, como o próprio nome diz, estuda a história, a evolução histórica da igreja. Estudamos eclesiologia, onde tratamos da igreja como o corpo de Cristo, a igreja como um organismo vivo, mas estudamos também organização ou administração eclesiástica, onde estudamos a igreja de forma organizada. Na própria igreja primitiva, nós temos uma visão de institucionalização da igreja. Nós temos uma visão de institucionalização da igreja. Nós temos, por exemplo, alguns textos que vão nos mostrar isto. Alguns textos que vão nos mostrar. Por exemplo, Mateus capítulo 16, versículos. Eu vou fazer questão de escrever aqui, ó. Deixa eu passar a página, nós vamos ter um ambiente aqui, ó. Nós vamos ter um ambiente na revista aqui para entendermos isto. Eu fiz algumas anotações aqui que são importantes. Vou te dar a anotação de alguns textos bíblicos para você que é professor de escola dominical e eu vou fazer referência a esses textos. Vamos, primeiro texto, Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Jesus fala com Pedro: te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, que foi a declaração de Pedro, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, mas aqui não tem institucionalização. Aí Jesus disse para Pedro assim: nas tuas mãos eu ponho a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, Jesus ali, mais do que em qualquer outro lugar, institui Pedro como líder do colégio apostólico. O que é isto? Jesus está colocando Pedro, dando a Pedro uma ascendência sobre os demais apóstolos, administrativamente falando. A partir dali, Pedro é o líder do colégio apostólico. Não é que a igreja está edificada sobre Pedro, ela está edificada sobre Cristo. Mas Pedro não é o primeiro papa, porque Pedro nunca foi nem angu, muito menos papa. Mas Jesus está colocando Pedro como líder do colégio apostólico. E alguns críticos literários dizem que Jesus não pensou em organização para a igreja, eclesiologicamente falando. Só que aqui em Mateus, Jesus está dando uma visão organizacional para a igreja. Jesus está falando com Pedro: ó,
Você é o líder do colégio apostólico. Nas tuas mãos põe a chave do reino dos céus. Ok? Outro texto. Atos, capítulo 2 e versículo 46. O texto diz que a igreja primitiva perseverava. Versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e vinham na comunhão, no partir do pão, nas orações, etc. e tal. Chega no capítulo 46, versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha, esta igreja está reunida no templo. Ah, mas eles eram igrejas domésticas, reuniam de casa em casa. Eu sei, mas eles reuniam também no templo. Atos 2 e 46, a igreja está no templo. Em Atos 2 e 46, Atos capítulo 5 e versículo 20. Vamos ver onde que a igreja está, onde que os apóstolos estão. Versículo 20. E apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. O povo que está no templo. Aqui os apóstolos, leia depois, a partir do versículo 17, eles foram presos pelos saduceus, porque os saduceus tinham o controle do templo. E a pregação dos apóstolos, assim como Jesus já havia se manifestado contrário aos saduceus e enxotou os animais e virou a mesa dos cambistas, que eram os saduceus e outros autorizados por eles, que os saduceus eram um partido político que tinha o controle dos serviços do templo, eles fiscalizavam o serviço do templo. Eles foram presos, e aí um anjo do Senhor abriu as prisões e disse para eles: agora voltem para o templo e apresentem-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, no templo é o lugar onde as palavras da vida devem ser anunciadas. Onde é que o povo está, meus amigos? No templo. Aos meus caros simpatizantes dos desigrejados, eles estão no templo. Atos capítulo 20, versículo 42. Olha, Atos, igreja primitiva. 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Onde é que os apóstolos ensinavam? Ai, pastor, de casa em casa. Mas também no templo. E quer saber uma verdade? Esse texto aqui nos dá uma indicação maravilhosa. E todos os dias no templo e de casa em casa. Não é de casa em casa e no templo. Primeiro é no templo. Isso quer dizer que o texto nos indica que havia uma ênfase dos apóstolos em ensinar primeiro no templo, porque é o lugar onde se reunia um número maior de pessoas, e depois de casa em casa. O texto é claro. Ele não está dizendo e todos os dias de casa em casa e no templo. Ele está dizendo de todos os dias no templo e de casa em casa. Onde está escrito isso? Atos, capítulo 5, versículo 42. Vamos lá? Atos, capítulo 6. Nós temos a instituição dos diáconos. Houve uma murmuração que os órfãos e as viúvas estavam passando necessidades. E aí os apóstolos disseram: não é lícito que nós nos afastemos da palavra. Vamos escolher homens. E esses homens vão servir às mesas dos necessitados. O que é isto senão uma igreja organizada? E o que é uma igreja organizada senão uma igreja institucionalizada? Os apóstolos estão entendendo a necessidade deles não se afastarem da palavra. E eles têm autoridade para isso. Eles decidem. Quer saber um outro texto que me veio à mente aqui agora? Atos, capítulo 1. A escolha de Matias. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 15. Versículo 15 e os seguintes: os apóstolos se reúnem para escolher Matias. Gente, isso é uma indicação de que eles estavam organizados, estruturados. Isso é uma organização, e uma organização eclesiástica. O que é isso? Institucionalização da igreja. Atos, igreja primitiva. Então não me veio os desigrejados dizer que a igreja primitiva não era institucionalizada.
Querem um outro texto? Atos capítulo 15. O que acontece em Atos 15? O primeiro concílio da igreja. Os gentios estão se convertendo ao evangelho agora, a partir de Atos capítulo 8, Atos 8, com a visão que Deus dá a Pedro. Atos capítulo 8, com a visão que Deus dá a Pedro, a partir da casa de Cornélio. Estou tentando achar aqui se é Atos 8 mesmo. Atos 9 é a conversão de Saulo. Atos 10. Saulo se converte em Atos 9. Atos 10 é a conversão de Cornélio, o centurião. Atos 10, a partir do versículo 9 ao 16, é a visão que Deus deu para Pedro. Então, os gentios agora estão se convertendo. A igreja é uma igreja judaizante, porque é uma igreja só entre judeus. Mas agora os gentios começaram a chegar. Em Atos 15, ocorre um problema. O que nós vamos fazer com esses gentios que estão chegando agora, que estão se convertendo? Qual vai ser a prática deles? Eles vão praticar o judaísmo? Vai ser judaizante? Atos 15, ocorre o primeiro concílio da igreja. A igreja se reúne e decide como seria a tratativa com os crentes gentios. O que é isso, senão organização? É a igreja institucionalizada, organizando. E aqui, para a gente não ficar só nas minhas palavras, Hebreus, errei aqui, não é Atos mais, é Hebreus, que é o texto textual, que carece agora, dispensa comentários, Hebreus capítulo 10 e versículo 25. Então nós temos aqui, para não falar que nós estamos doutrinando em cima de um texto só, aqui, e se você pesquisar, por favor, você que é professor, faça isso, porque nós encontramos outros textos, e eu também vou pesquisar mais para encontrar outros. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos diferentes que envolvem a vida da igreja primitiva. A maior parte deles, sem dúvida, Atos. Por quê? Atos é o livro histórico da igreja primitiva. Bem, estamos finalizando o tempo da nossa lição. Eu vou fazer uma geral na lição agora, porque tudo que a gente tinha que falar aqui, eu acho que a gente já falou. Nós vamos fazer seminários, vamos tratar disso, dessa situação dos desigrejados, mas está aqui o caldo grosso que nós precisamos, nós já tratamos aqui. Então, vamos lá. Nós tratamos o primeiro ponto da lição, o primeiro parágrafo, o ensino anti-institucional, os desigrejados. Eles falam também sobre um ensino anticlerical, que a gente joga por terra principalmente aqui, com Mateus, capítulo 16, onde o próprio Cristo coloca Pedro como o líder do colégio apostólico. Nós vamos perceber que a igreja primitiva tinha, sim, essa ênfase clerical. A gente vai ver isso em Atos 6, quando os apóstolos dizem não podemos nos afastar da palavra. A gente vai ver isso em Atos 15, quando tem um concílio da igreja primitiva. A gente vai ver isso durante todo o ministério de Paulo, quando ele estabelece obreiros. A gente vai ver isso, o comentarista cita aqui pra gente, deixa eu passar aqui para você entender. A gente vai ver isso aqui, Efésios capítulo 4, quando Paulo faz a relação dos dons ministeriais, e ele fala que Cristo deu obreiros para a sua igreja. Então, isso aqui não é uma cúpula clerical implantada por homens. Obreiros são dádivas de Deus para a igreja, presentes de Deus para a igreja. Mas os maus obreiros se desviaram. E vão pagar o preço por isso. Mas os obreiros são dádivas de Deus para a igreja. Ok? Segundo ponto da nossa lição, vai tratar sobre a natureza da igreja neotestamentária. Ela é um organismo, nós tratamos disso aqui, eclesiologia, ela é um organismo vivo, é a igreja de Cristo, ela está viva, é a Virgem Imaculada do Cordeiro, e em segundo lugar, ela é também uma organização, que nós já citamos aqui diversas situações, diversos textos bíblicos, que vai mostrar esta igreja organizada verdadeiramente como uma instituição. Terceiro e último ponto da lição, a importância e a necessidade da igreja, tanto como organismo,
quanto como organização. A igreja não consegue ser só organismo e nem só organização. Se ela for só organismo, ela se perde. Se ela for só organização, ela se torna um clube social. A igreja de verdade é a fusão. Isso aqui a igreja tem duas personalidades: organismo e organização. Então, a necessidade, a importância e a necessidade da igreja. Primeiro, a igreja como família de Deus. A igreja é uma reunião de famílias e a igreja é a família de Deus. Nós não somos igrejas sozinhos. Eu já citei isso aqui, ó. Como acontece, deixa eu só fazer um destaque aqui, ó. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar a Jesus Cristo como o Senhor da igreja. Já deixei isso claro, nós não somos igreja sozinhos, nós somos igreja no corpo. Segundo parágrafo e último ponto da lição, nós tratamos sobre a igreja como testemunha da salvação. A Bíblia diz que a igreja é o baluarte da verdade. E Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a abundante graça. Tem um propósito de Deus para a igreja. O propósito de Deus para a igreja não é imperialismo. O propósito de Deus para a igreja não é uma empresa, embora ela precise disso. Mas aí nós vamos entrar em algumas questões que nós vamos tratar mais à frente aqui, principalmente na próxima lição, onde nós trataremos da sutileza contra a prática da mordomia cristã. Aí vai entrar as questões de dízimos, de oferta, porque a igreja precisa disso. Ela é uma instituição. E é claro que nós vamos tratar de algumas questões bem pontuais em relação a dízimos e ofertas. Eu te convido para a aula de domingo que vem. Você não pode perder, na semana que vem estarmos juntos novamente. Mas nós precisamos entender que a igreja ela tem um propósito. E tudo que compõe a igreja visa o seu verdadeiro propósito. E qual é o verdadeiro propósito da igreja? O propósito é ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. E tudo que for necessário para o cumprimento desse propósito deve envolver a igreja a fim de que ela realmente se proponha a cumprir o propósito que foi a proposta de Deus ao criar a igreja. Ok? Muito bem. Feitas estas considerações, com esse assunto que hoje é tão polêmico, tão atual e tão necessário nos nossos dias, vale a pena estudarmos, compreendermos, mas eu acredito que o que o comentarista tratou e o que nós procuramos fazer aqui foi trazer uma clareza e te dar um suporte bíblico-teológico a mais para a revista, a fim de que você tenha êxito na sua aula e, sobretudo, que você não seja conquistado pela sutileza dos desigrejados. Deus te abençoe, um abraço, até a semana que vem, em nome de Jesus. Não perca a próxima aula, vamos tratar de questões importantes e relevantes para a igreja dos nossos dias. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.